Segunda-feira, dia 25 de junho de 2018, está no ar o telejornal do Canal 14. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso telejornal nesta segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. Eu sou a jornalista Blenda Baraíza e vou trazer os principais fatos dos dias para você. Lembrando que hoje, dia 25 de junho, é marcado pelo dia do quilo e dia também do imigrante. Já vamos começar trazendo as informações que a gente já recebe aqui na nossa redação por parte da Polícia Rodoviária Federal, que traz o balanço do fim de semana. Nas últimas 24 horas do fim de semana, na verdade, 18 acidentes e 18 pessoas ficaram feridas nas rodovias federais que cortam todo o estado de Goiás. Foram aplicadas 1.560 notificações de multas por infrações diversas e 1.168 veículos foram flagrados com excesso de velocidade. 20 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia. Agradecendo mais uma vez a atenção por parte da Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, trazendo essas notícias, essas informações aqui para o nosso telejornal. Bom, vamos trazer já as manchetes dos jornais, que são destaques, né, nos principais jornais do Brasil, segundo a Rede Brasil de Notícias, que traz, vamos lá para a região Nordeste, Jornal do Comércio. Copa já tem 8 seleções eliminadas. Ainda traz também destaque, infelizmente, para a violência nos feriados. Traz esse destaque, infelizmente, na violência contra as mulheres, crescente nos feriados. Diário do Nordeste, acusado de golpe milionário na Caixa seguem impunes. Após 3 anos, essa é a manchete de capa do jornal Diário do Nordeste. Correio da Paraíba. Prefeitos têm exército eleitoral. Jornal O Globo, nível superior garante emprego, mais renda cai. Folha de São Paulo, a cada 3 dias uma mãe entrega o filho para a adoção. Essa é a realidade vivida né, nos nossos contextos. E aí depois a gente vai debater a questão da adoção aqui no nosso programa. Como é que é o processo de adoção e por que se demora tanto, e na maioria das vezes as crianças crescem nos abrigos justamente por causa dessa morosidade na adoção. Isso no Brasil inteiro, de uma forma geral. Estado de São Paulo, candidato França triplica verba para asfalto em São Paulo. Ainda trazendo os destaques aqui dos principais jornais, né, desta segunda-feira, dia 25 de junho. Jornal à Tarde. Roubos a banco na Bahia reduzem 17,5% entre janeiro e maio deste ano. Correio da Bahia. Mulher de 31 anos é estuprada pelo irmão em Salvador e vítima ainda foi esganada e espancada. Mais um dado de violência doméstica e violência contra nós mulheres, né? Tribuna da Bahia. Plantação de maconha desativada em Conceição do Coité. Traficante foi preso. Jornal O Globo. Estudo revela que 429 militares e policiais devem concorrer às eleições. Jornal Dia. Soldado do Exército é morto com tiro na cabeça em Campos. Ele completaria 31 anos no último domingo. Jornal Extra. Paramilitar entra para o tráfico e declara guerra aos ex-parceiros de quadrilha no Rio. Jornal Correio Brasiliense. Suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais e avança pelo país. Tomara que não, né? Vamos torcer para que esse número diminua. Olha, Valor Econômico. Acidente com Super Tucano da Embraer nos Estados Unidos deixa um morto. Estado de Minas. Trump fala em deportar imigrantes ilegais sem processo. Jornal Diário do Nordeste. Casal executado a tiros dentro de um carro em Fortaleza. 0 hora. Presos da Lava Jato teriam recebido garotas de programas disfarçadas de advogadas. Descarta. Aí é demais, né? Aí é demais. 0 hora, né? Traz esse destaque, que fica ali na região sul do país. Brasil Econômico. Metade dos profissionais já se sentiu discriminada durante processos seletivos. Essas são as principais manchetes dos jornais desta segunda-feira, segundo a Rede Brasil de Notícias. Vamos aqui para os sites de notícias que traz o destaque, que é referente à Copa do Mundo, né, ali da Rússia. No 12º dia de Copa, primeira fase entra na reta final.
Começa nessa segunda-feira a última rodada da fase dos grupos da Copa do Mundo. Chegou a hora H para muitas seleções definirem seu futuro na competição. Nessa rodada, 2 jogos de cada grupo serão realizados ao mesmo tempo. Hoje é dia de definir como ficarão os grupos A e B. Uruguai e a Rússia se confrontam agora às 11 e também a Arábia Saudita e Egito. O grupo A já está resolvido em termos de classificação. Uruguaios e russos se enfrentam para saber quem terminará em primeiro no grupo. O primeiro colocado do grupo A enfrentará o segundo do grupo B. A Rússia chega com autoridade por ter goleado a Arábia Saudita e vencido o Egito, do craque Mohamed Salah, sem grandes dificuldades. Já o Uruguai irá a campo com todo o estádio torcendo contra e nessa atmosfera terá que provar que o seu ataque ali também formado ali por grandes atletas é realmente digno de respeito e que lhe é conferido desde antes do início do Mundial. Traz as informações aqui com relação à Agência Brasil de Notícias. E ainda traz logo mais às 15 horas Espanha e Marrocos, Irã e Portugal também às 15 horas. Quarta-feira tem Brasil, hein, gente? Às 15 horas. Vamos torcer aí pela nossa seleção brasileira. Justamente para eles não virem embora, né? Porque se vierem embora, acabou a graça da Copa do Mundo para nós, né, brasileiros. Olha, falando em notícia internacional, a Argentina começa a semana com greve geral. A Argentina enfrenta nesta segunda-feira uma greve geral, a terceira desde a posse do presidente Maurício Macri, há 2 anos e meio. A paralisação para exigir uma mudança na política econômica foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho. Os principais sindicatos argentinos são contra o acordo aprovado há 5 dias pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. A instituição financeira colocou 50 bilhões de dólares à disposição da Argentina para ajudar o país a enfrentar uma crise cambial. Em troca, o governo prometeu reduzir os gastos públicos e a inflação, que este ano deve chegar a quase 30%. Os líderes sindicais pedem aumentos salariais para fazerem frente ao custo de vida, que em 2017 foi de 25%, e garantias de que não haverá demissões. A greve ocorre às vésperas do jogo da Argentina contra a Nigéria, que acontece amanhã, terça-feira, dia 26. Se perder, a seleção argentina ficará fora da Copa do Mundo. Que turbulência, hein? Tanto econômica quanto esportiva também, né? Bom, ainda trazendo informações, economia. Olha, o mercado prevê mais inflação e menor crescimento econômico. Triste. Começar segunda-feira já com uma notícia dessa. Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central continuam reduzindo a projeção de crescimento da economia e aumentando a estimativa para a inflação. No 6º aumento seguido, a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu de 3,88% para 4% nesse ano. E para o próximo ano, a estimativa é que segue para 4,10%, ou seja, aumentando ainda mais. Mesmo com o aumento das projeções, as estimativas seguem abaixo da meta de 4,5%, com limite inferior de 3% e superior a 6% para esse ano. Para o próximo ano, a meta é de 4,25%, com tolerância entre 2,75% e 5,75%. Para alcançar uma meta da inflação, o Banco Central usa como instrumento a taxa de juros, a famosa Selic. E na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu manter a Selic em 6,5% ao ano. Bom, ainda trazendo os destaques, agora a gente já, claro, né, a gente já vem para Goiás. Vamos para o jornal O Popular e depois o Diário da Manhã, que são os 2 jornais diários aqui do nosso estado de Goiás. E o destaque é Copa do Mundo. Furacão inglês emociona em Michigan e eliminação da Polônia. O dia 11 da Copa no resumão do Popular. O encerramento da segunda rodada mundial, Harry Kane assume artilharia em dia marcado por fortes emoções. Ainda trazendo destaques da Copa do Mundo aqui e traz: mercado espera por mais inflação e menor crescimento econômico. Mesmo com o aumento nas projeções, as estimativas seguem abaixo da meta. Que nós acabamos de dar notícia econômica, o Popular também trata. Festa do Divino, Trindade funciona 24 horas para receber os fiéis. Como eu disse, né? Quem quer fazer suas caminhadas, quem quer ir à festa de Trindade, que é a segunda maior festa do Brasil, né? A primeira aqui do Centro-Oeste, depois de a Aparecida do Norte, ela é a maior no Brasil. Eu vou dar uma dica. Vai agora, durante os 10 dias de festa.
porque tem segurança, tem toda uma estrutura de alimentação, de acompanhamento. Quem quer fazer suas caminhadas vale super a pena ir agora, tá? Depois é mais perigoso. A gente tá andando numa onda de violência tão grande, né? Então, pessoal, aproveite. É muito cheio, a cidade fica muito cheia. É fato. Tem que ter muita paciência também. Tem que exercer o ato, não é só da oração, não. Mas também da paciência. Porém, a melhor época para se ir mesmo, os 18 quilômetros, super tranquilo, tudo monitorado, com paradas e alimentações, é super bacana. Quem nunca foi, vale super a pena, tá? Olha aqui, Laços de Família, operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas cumpre mandados em Goiás. Tragédia, avó, mãe e filha morrem após carro cair de uma ponte na BR-290. Muito triste. E bebê atacado por cachorro já respira sem aparelhos. O estado é regular. Tomara, né? Tomara que essa neném venha se recuperar. Estamos fazendo, na verdade, uma campanha de doação de sangue para ela que está internada ali no Hugo, né? Se eu não me engano é isso mesmo, no Hugo. Torcer para que dê tudo certo com essa neném que foi atacada pelo cachorro da própria família. A gente nunca sabe como os animais, né, vão reagir. Então todo cuidado é pouco mesmo com essa criança de 1 ano e 8 meses que foi atacado por um pastor alemão na última terça-feira, dia 19. Torcendo aí pela neném para dar tudo certo. Bom, vamos ao Jornal Diário da Manhã, que traz também várias manchetes interessantes aqui do nosso estado e a gente traz aqui para você. Olha, interessante. Está liberado o Rio de Político. Disputa eleitoral de 2018 será permeada de peças humorísticas, esquetes, memes, charges e caricaturas. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, as sátiras estão liberadas. Romaria de Trindade. Festa tem mais do que só religião. Ednísio Pereira, reitor do Santuário de Trindade, faz um balanço dos primeiros dias da celebração. Os bichos também sentem frio, e como sentem, né? Apesar dos dias quentes, os goianos estão passando as noites mais frias do ano. Já parou para pensar se seu bichinho de estimação sente frio? Saiba que inverno aumentam as doenças, e principalmente respiratórias, nos cães e gatos. Por isso que antes do período de seca, né, na própria caderneta de vacinação dos animais, tem a vacina, né, contra a tosse, justamente para prevenir, como não tem H1N1 nós humanos, então, dos animaizinhos também, a da tosse, justamente para prevenir a doença, aquela tosse de cachorro e as doenças respiratórias para os animais. A praga de 35 bilhões de dólares, ou a praga de 35 bilhões de reais, a agricultura, é o destaque aqui no Diário da Manhã. Durante palestra proferida no 4º Fórum da Conferência Internacional, que é a Santa Clara Agrociência em Ribeirão Preto, São Paulo, o professor Jaime Maia dos Santos, da Unesp de Jaboticabal, fez uma série de recomendações para combater uma praga que, pelos seus cálculos, provoca perda de origem de 35 bilhões de reais para a agricultura brasileira. O especialista explica a ação multifatorial que pode dominar a ação de nematóides e poupar esses bilhões. 300 anos, o legado dos caiados na história de Goiás. Senadores envolvidos com justiça. Tocantins elege novo governador. Mauro Carlesse, do PHS, cumprirá mandato tampão até o dia 31 de dezembro. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV, culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, vamos trazer agora o contexto aqui para a cidade de Anápolis e vamos trazer agora as principais notícias e a gente já começa trazendo notícia boa, vagas de emprego para essa segunda-feira, tá? O Cine oferta hoje 261 vagas e dentre elas a gente destaca para você uma vaga para babá, 2 para cozinheiro de restaurante, uma vaga para eletricista de instalações de prédios, uma vaga para gesseiro, uma vaga para mecânico de empilhadeira, uma vaga para médico clínico, uma para endodontista, ortodontista também, uma vaga para operador de retroescavadeira e uma vaga para recepcionista secretário. Mais informações através ali da unidade do Cine na Avenida Senador José Lourenço Dias, antiga Avenida Contorno, ou na unidade do VaptVupt do Ana Shopping, ou ainda, se preferir, também pode ali na unidade do Cine no Rápido da Vila Jaiara, tá? E do mais, boa sorte para você. Bom, trazendo as informações aqui da cidade de Anápolis, olha, uma parceria aí entre a Prefeitura
e também aí com o Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal, haverá aí um incremento na saúde de 6 milhões e 600 mil reais, totalizando cerca de 114 milhões e 600 mil por ano. É o resultado segundo aí as informações aqui do site da Prefeitura de Anápolis. É uma parceria entre a administração municipal e o governo federal para manter o equilíbrio fiscal na área da saúde e oferecer melhor atendimento à população através do Sistema Único de Saúde, o SUS. A portaria foi assinada na última sexta-feira com a presença do ministro da Saúde, Gilberto Ock, na solenidade ali no Teatro Municipal. O montante será incorporado ao teto financeiro médio e alto de complexidade de Anápolis, responsável por gerir recursos por cerca de 70 municípios pactuados, que fazem parte da Regional Pirineus e da macro-região Centro-Oeste, Centro-Norte de Goiás. Atualmente, a cidade recebe uma média de 108 milhões de reais ao ano por meio desse bloco financiamento do SUS. Os recursos serão destinados a cerca de 30 hospitais, laboratórios e clínicas credenciadas para ações de média e alta complexidade, como, por exemplo, custeio de leitos de UTI e procedimentos voltados para doenças renais crônicas, cardiologia, neurologia, transplantes, oncologia, implantes, ortopedia, traumatologia, oftalmologia, cirurgias eletivas e demais procedimentos de pequeno, médio e grande porte. Essa correção demonstra o empenho administrativo entre ambas, né, tanto do governo municipal quanto do governo federal. Tomara, segundo o ministro, aí ele diz que mais que uma correção, essa é uma incorporação de recursos, reconhecimento de um trabalho que vem feito aqui na cidade. Temos um aumento na produção dos serviços de média e alta complexidade, por isso a liberação dos recursos é de extrema importância para garantir a eficácia do atendimento. Tomara, né, que esse incremento de 6 milhões e 600 mil venha realmente para dar um sufoco, né, liberado, na verdade, a saúde de Anápolis desse sufoco que vem sendo palco de muitos, né, que é a realidade que a gente vem vendo, né, a realidade da saúde no Brasil de uma forma geral, mas como a gente não mora no Brasil de uma forma geral, nós moramos localizados literalmente aqui em Anápolis, a gente precisa lutar pelas melhorias de saúde aqui da nossa cidade de Anápolis, né. Bom, olha, ainda trazendo os destaques, segundo informações, a Prefeitura pode deixar de comprar e alugar carros para se utilizar de táxi. Quem traz a notícia é o portal 6 de notícia. Segundo as notícias aqui do portal 6, é esperado para breve o cadastramento de táxis no sistema de prestação de serviço que a Prefeitura quer utilizar para o transporte funcional de servidores em deslocamento dentro da cidade. A iniciativa já era aventada pelo atual administrador daqui do município durante uma campanha em que saiu eleito em 2016. Enquanto diretor financeiro da Conab, o atual prefeito implementou algo semelhante no órgão lá em Brasília e o exemplo foi posteriormente copiado pelo governo federal nos âmbitos de vários ministérios e da Presidência da República, segundo o Portal 6. Recentemente, o governo de Goiás também passou a usar o aplicativo Gol Táxi para substituir a frota alugada. Segundo informações, a economia será de 60% nos gastos, na verdade, nos gastos estaduais foi de 60% com esse transporte. Outro ponto positivo que eles destacam aqui na matéria é a manutenção do emprego de taxistas que perderam clientes após as empresas, né, de aplicativos na cidade. Tomara, né? Tomara que venha a ser realmente, se for implementado, que venha com planejamento e, sobretudo, que venha aí com responsabilidade de diminuição de gastos públicos. E a gente finaliza aqui com a previsão do tempo para essa segunda-feira. Máxima de 26 e a mínima vai chegar, sabe quanto? 8 graus. Eita, promete uma segunda-feira, uma madrugada fria, hein? Vamos ter uma segunda-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. A umidade relativa do ar vai variar entre 73% pela manhã e 36% agora pela tarde. Olha, finalizando aqui o nosso telejornal, agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela amanhã, terça-feira. Uma excelente segunda-feira para você, uma abençoada semana e a gente encerra o nosso telejornal com as imagens de Darlan Santos, nas edições de Leda Rodrigues, na produção de BM Comunicação Integrada, na apresentação de Blenda Baraíza e na direção dele, Fernando Dutra. Até amanhã!